Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar uma questão com base em Romanos, capítulo 3 e verso 31. Eu vou ler aqui para vocês. Então, anulamos a lei através da fé, ou conforme outras versões, pela fé? Anulamos a lei através da fé ou pela fé? De modo algum. Outras versões dizem, assim não seja. Pelo contrário, confirmamos a lei. Outras versões dizem, estabelecemos a lei. Bom, por que eu trouxe este texto para nós considerarmos? Bom, aqui eu vou trabalhar este texto sob duas óticas. Eu vou trabalhar sobre a ótica dos adventistas do sétimo dia, como é que eles compreendem esta passagem, e também vou trabalhar o texto sobre a ótica do apóstolo Paulo. Tá bom? Vou trabalhar o texto sobre essas duas óticas, sobre a ótica do apóstolo Paulo e sobre a ótica da Igreja Adventista do sétimo dia. Bom, vamos começar aqui pelos adventistas. Os adventistas do sétimo dia, todos nós já sabemos que eles dizem que a lei não foi abolida, e por lei entenda os 10 mandamentos, tá bom? Faço questão de frisar isso aqui. Quando os adventistas enfatizam a palavra lei, eles focalizam apenas os 10 mandamentos. E a razão de eles focalizarem os 10 mandamentos é por causa de um mandamento, o quarto mandamento, a saber, o mandamento do sábado. Então, entenda isso. Quando os adventistas do sétimo dia insistem que a lei ainda está de pé, que a lei ainda vigora, eles estão falando apenas dos 10 mandamentos. Porque para eles, lei de Deus são apenas os 10 mandamentos. E quando eles trazem os 10 mandamentos, o que eles querem mesmo enfatizar, e de fato eles enfatizam, é exatamente o quarto mandamento, ou o mandamento do Shabá. Ok? Por isso é que os adventistas são chamados de Igreja Adventista do sétimo dia. Ok? Então guarde isso. A Igreja Adventista do sétimo dia, ela focaliza exatamente o quarto mandamento, que é o sétimo dia da semana, o Shabá. Por isso, os adventistas, eles são chamados Adventistas do sétimo dia, com ênfase no sétimo dia, no Shabá, ok? Então vamos lá. De acordo com os adventistas do sétimo dia, Romanos 3:31 estabelece a guarda do sábado para a igreja. Quando você pergunta para um adventista do sétimo dia, onde está escrito que devemos guardar o sábado? Onde está escrito que a igreja é obrigada a guardar o sábado? Então, um dos textos que eles puxam é esse aqui, ó. Então, anulamos a lei pela fé ou através da fé? De modo algum, assim não seja. Pelo contrário, ou antes, confirmamos a lei. Então, meus queridos, mais uma vez eu repito, por lei aqui, os adventistas do sétimo dia, eles entendem a lei dos 10 mandamentos, com ênfase no quarto mandamento, a saber, no Shabá, ok? Bom, mas será que o apóstolo Paulo realmente estava ensinando isso? Que na nova aliança, os 10 mandamentos são ratificados? Será que o apóstolo Paulo realmente estava ensinando isso que os adventistas do sétimo dia, seguindo a Ellen Goldwhite, será que o apóstolo Paulo realmente estava ensinando isso? Que os 10 mandamentos ainda estão em vigor na nova aliança? Em outras palavras, será que o apóstolo Paulo está aqui dizendo que o sábado deve ser guardado na nova aliança e que faz parte da nova aliança? Bom, este vídeo nós vamos fazer, ou já estamos trabalhando ele, com o objetivo
de elucidar esta questão. Vamos começar por onde? Primeiro, eu quero aqui dizer para vocês que o primeiro ponto a se observar chama-se a questão lei. Tá bom, queridos? Lei. Ora, a palavra lei, que no grego é nomos e no hebraico é Torá, em que sentido Paulo usa a expressão lei? Bom, já falei para vocês que para os adventistas do sétimo dia, a lei em questão diz respeito aos 10 mandamentos, com ênfase no quarto mandamento, a saber, no Shabat. Mas para o apóstolo Paulo, a expressão lei, será que Paulo, quando fala em lei, ele tinha apenas em mente 10 mandamentos? Não. Aqui eu vou lhe mostrar que não. Eu poderia trazer inúmeras, mas inúmeras passagens, tanto do Antigo quanto do Novo, para mostrar que a expressão lei refere-se não apenas a 10 mandamentos. Mas assim eu não vou fazer para não tornar cansativo, mas eu vou lhe mostrar alguns aqui. Vamos lá. Vamos ler bem aqui, já que nós lemos em Romanos 3,31, nada melhor do que nós pegarmos algumas passagens do próprio capítulo 3. E eu vou lhes mostrar como a expressão lei, que os adventistas dizem que é uma referência aos 10 mandamentos, então eu vou lhe mostrar à luz da Bíblia Sagrada, tá bom? À luz da mentalidade de Paulo, que é a expressão lei, ou nomos no grego, ou Torá no hebraico, é uma referência a toda a lei escrita por Moisés. Vamos começar aqui. Romanos 3,19, o que é que diz? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ora, a expressão lei aqui, meus irmãos, ela não aponta apenas para os 10 mandamentos, mas para tudo aquilo que Moisés escreveu. Versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mais uma vez aqui a expressão lei, ela aponta para tudo que Moisés transmitiu aos filhos de Israel. Volto a dizer, a expressão lei, ou a Torá, ou nomos, aqui, a lei em questão não é apenas os 10 mandamentos. Veja bem o que eu estou falando. A lei em questão não aponta apenas para os 10 mandamentos, mas para todos os mandamentos escritos por Moisés num livro e transmitido aos filhos de Israel. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aqui é onde está o X da questão. Esta expressão, lei e profetas, sempre que nós lemos lei e profetas, a lei casada com os profetas, veja bem, sempre que nós lemos esta expressão lei e profetas casados, a expressão lei aponta para os escritos de Moisés. Tudo que Moisés escreveu. Eu vou ser mais abrangente. A expressão lei aponta para o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tudo aquilo que Moisés escreveu é chamado de Torá. Todos os mandamentos transmitidos por Moisés formam a Torá, ou o ensino, a lei. Mas agora se manifestou que sem a lei, ou seja, sem a Torá, a justiça de Deus em Cristo Jesus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, grave bem, esta expressão lei e profetas é uma referência a todo o Antigo Testamento. E a lei aqui em questão, quando se fala lei e profetas,
faz uma referência aos escritos do Antigo Testamento. E por lei nós entendemos o Pentateuco, ok? Como eu já falei. Mais uma vez aqui a expressão lei, vamos lá. 27. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Veja que aqui Paulo ele apresenta duas leis. Uma é a lei das obras. E que lei das obras são esta? É a lei que diz respeito apenas aos 10 mandamentos? Não. É a lei que inclui os 10 mandamentos. Volto a dizer, a expressão lei aqui, ela não diz respeito apenas aos 10 mandamentos. Mas ela inclui os 10 mandamentos. Inclui o Shabá, inclui o mandamento da circuncisão, da lua nova, inclui o mandamento dos sacrifícios, inclui as festas, Pentecostes, tudo que você lê no Pentateuco, de mandamentos e preceitos, está dentro desta expressão lei. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras, ou seja, lei das obras, lei de Moisés? Não, mas pela lei da fé, ou seja, a lei em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, sempre que o apóstolo Paulo usa a expressão lei, ele não tem em mente apenas os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos que formam a lei de Moisés. Agora vamos lá, para o Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E é aqui onde os adventistas dizem que eles preferem exatamente esta tradução. Antes confirmamos a lei. Então, para os adventistas do sétimo dia, a lei em questão aqui é os 10 mandamentos, é o decálogo, são os 10 mandamentos que formam o decálogo. Então, para os adventistas do sétimo dia, o que Paulo está dizendo é que os 10 mandamentos, eles foram confirmados na nova aliança. Já disse para vocês, quando eles falam isso, a ênfase dele, a mentalidade deles, dos adventistas, está no quarto mandamento, no sábado. Então, o que eles estão dizendo de forma sorrateira é que o sábado foi confirmado na nova aliança, o sábado foi estabelecido na nova aliança. Porém, vocês sabem, eu estou mostrando para vocês, que os adventistas eles estão fazendo uma exegese, uma distorção do texto. Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês que a expressão lei não tem em mente apenas os 10 mandamentos. Ora, se os adventistas estão certos em dizer que os 10 mandamentos são confirmados na nova aliança, então nós vamos aqui além. Nós vamos dizer também que a circuncisão deve ser guardada. A circuncisão também foi estabelecida. Ora, vou repetir, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, por estabelecer a lei, se isso significa que o cristão deve guardar os mandamentos da lei, e os adventistas olham apenas para os 10 mandamentos, pois aqui nós vamos dizer para os adventistas, devemos guardar não apenas os 10 mandamentos. O cristão não está obrigado a guardar apenas o sábado, por fazer parte do decálogo. Mas, mais do que isso, ora, a lei em questão aqui é toda a lei escrita por Moisés. Então, quando se diz, antes estabelecemos a lei, se, de acordo com os adventistas, está correto, estabelecer a lei significa andar de acordo com os preceitos da lei, guardar a lei, então vamos guardar não apenas 10 mandamentos, vamos guardar não apenas o quarto sábado, vamos praticar também a circuncisão, vamos guardar as luas novas, vamos guardar as festas de Israel, vamos guardar os feriados judaicos, vamos guardar os jejuns estabelecidos pela lei,
vamos guardar tudo o que a lei diz. Porque já que a expressão antes estabelecemos a lei, esta expressão estabelecemos a lei, está mandando a gente guardar a lei, viver de acordo com a lei. Então, se é isso, então vamos viver de acordo com toda a lei. Porque Paulo, o que ele diz? Paulo ele diz que maldito o homem que não confirmar, não andar, não guardar todas as palavras escritas na lei. Olha o que Paulo diz aqui, ó, Gálatas 3:10. Olha o que Paulo diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ora, quando Paulo diz isso aqui, no versículo 10, ele está recorrendo a Deuteronômio 27:26. Quando Moisés diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas neste livro, e todo o povo dirá amém. Então, meu irmão, Paulo, ele está recorrendo a Deuteronômio 27:26 e dizendo para os judaizantes que ensinavam aos gentios a praticarem a circuncisão, a guardarem o sábado, a guardarem certos mandamentos da lei, mas ensinava que certos mandamentos não eram para ser guardados. Em outras palavras, os judaizantes, tais como os adventistas do sétimo dia hoje, eles ensinavam a obediência apenas a uma parte da lei. E é assim que os adventistas agem. Os adventistas, quando eles dizem que devemos guardar os 10 mandamentos, e eles têm em mente principalmente o sábado, mas que o resto da lei foi anulada, foi abolida, eles estão ensinando você, meu irmão, a obedecer apenas uma parte da lei e ignorar a outra. E quando isto acontece, saiba que quem ensina que a lei deve ser guardada, mas ensina obediência apenas a uma parte da lei, este tal, ele está debaixo de maldição e está ensinando você também a andar debaixo de maldição. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para os judaizantes: vocês estão debaixo de maldição. Porque quando vocês que dizem que andam debaixo da lei, mas não guardam toda a lei, vocês estão debaixo de maldição. E Paulo, por isso que ele diz isso aqui, ó: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aí Paulo vai provar, porque está escrito, ele vai para Deuteronômio 27:26, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Está bem aqui, adventista do sétimo dia. Se Romanos 3:31 diz, antes estabelecemos a lei, está dizendo para nós guardarmos os 10 mandamentos, o sábado, então comece você a guardar os 613 mandamentos, ou seja, toda a Torá. Tudo aquilo que Moisés mandou para o homem guardar, guarde você. Porque se você não procede assim, você está debaixo de maldição. Não sou eu, foi Moisés quem disse isso em Deuteronômio 26. Deuteronômio 27:26. E Paulo também, ele ratificou isso. Ok, meu irmão? Vamos aqui, continuar aqui. Eu já expliquei para vocês que a expressão lei é uma referência a toda a lei escrita por Moisés. Ora, a partir deste entendimento, existem algumas outras distorções dos adventistas. Por exemplo, a lei em pauta é a Torá, isso eu já mostrei, né? Primeiro ponto. Primeiro, os adventistas, eles colocam esta falácia, eles trabalham em cima desta falácia. Qual é? A falácia da obediência vicária da lei. Qual é o raciocínio dos adventistas? Eles dizem que Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. Veja bem, ouça bem, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. Bom, a bem da verdade, eu quero ser muito fiel aqui.
Este ensino distorcido ele não é apenas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora seja enfatizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? Como nós estamos trabalhando aqui a Igreja Adventista, o seu ensino, nós dizemos o seguinte: os Adventistas do Sétimo Dia dizem que Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. A isto eu chamo de obediência vicária da lei. Ora, meus irmãos, não existe uma obediência vicária da lei. O que é obediência vicária? Vicária quer dizer em lugar de outrem. Existe sacrifício vicário. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício vicário. Ou seja, Cristo apresentou a sua vida, ele deu a sua vida em lugar da nossa. Isso é um sacrifício vicário. Mas não se entende que, porque Cristo ofereceu um sacrifício vicário da sua própria vida, daí não podemos também dizer que a obediência de Cristo à lei foi uma obediência vicária, ou seja, Cristo guardou a lei em nosso lugar. Os adventistas eles partem deste raciocínio. Ora, a lei foi dada para todos, para toda a humanidade. Erro. A lei não foi dada para toda a humanidade, eu vou mostrar já. Mas eles raciocinam. A lei foi dada para toda a humanidade. Mas ninguém foi capaz de cumprir a lei. É um segundo erro que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a lei não foi dada para toda a humanidade, foi dada apenas para a nação de Israel. Segundo erro, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, apenas Jesus Cristo. Isso é mentira. Eu vou mostrar para você também que não somente Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Eu estou falando de cumprir no sentido de obedecer aos mandamentos. No sentido de obedecer aos mandamentos, não só Cristo foi capaz de cumprir, no sentido de obedecer aos mandamentos, mas outros servos de Deus foram justos, eles cumpriram os mandamentos da Torá, assim como Cristo cumpriu. Como professor, exatamente eu vou lhe mostrar. Então vamos aqui para a primeira falácia. Bom, onde está escrito que Cristo veio guardar a lei em nosso lugar? Aqui eu faço este apelo, este desafio à Igreja Adventista. Me mostre um versículo. Eu quero apenas um versículo que diga que Cristo veio cumprir a lei em meu lugar, em teu lugar. Me mostre este versículo. Se você me mostrar um versículo do Gênesis ao Apocalipse, dizendo que Cristo veio cumprir a lei em meu lugar, ou seja, Cristo veio cumprir a lei porque eu não consegui cumprir a lei, eu faço um vídeo me retratando. E eu passo até a ser um adventista do sétimo dia. É sério o que eu estou lhe falando. Se o adventista mostrar para mim aqui um versículo só, que diz que Cristo veio cumprir a lei, porque eu não consegui cumprir, eu me torno um adventista do sétimo dia. Ora, meus irmãos, este raciocínio de que Cristo veio cumprir a lei, porque eu não consegui cumprir, é um raciocínio falacioso, errado. Não existe isso. Todos os códigos do mundo, eles são dados, por exemplo, para uma nação cumprir, para uma pessoa cumprir. Aquilo que é dado para eu cumprir, outro não pode cumprir por mim. Não existe isso na lei, em código nenhum do mundo existe. Se existe uma lei que é dada para eu cumprir, é para eu cumprir, e não para outro cumprir. Claro que uma dívida alguém pode cumprir em meu lugar. Alguém pode pagar uma dívida em meu lugar e eu ficarei livre. Mas um mandamento, se eu transgrido uma lei, ok, meu irmão? Guarde bem isso. Se eu transgrido algum mandamento, o único que pode pagar a penalidade daquele mandamento sou eu. O único que pode responder pela transgressão de determinado mandamento, pela transgressão da lei, sou eu.
A lei, ela jamais, não existe nenhuma lei no mundo que é dada para uma pessoa e aquela pessoa não é capaz de cumpri-la, então outra pessoa diz, não, ele não foi capaz de obedecer, ele não foi capaz de cumpri-la, então eu vou cumprir em lugar dele, e assim ele será justificado. Não existe isso. Isso é falacioso, isso é um raciocínio falacioso, não é bíblico. Aqui eu estou fazendo um desafio para os adventistas do sétimo dia. Onde está este pensamento que Cristo veio cumprir a lei em meu lugar? Onde está esse pensamento que Cristo veio me justificar porque eu não fui capaz de cumprir a lei? Isso não existe. Ok? Isso não existe. Vamos lá. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. Ora, queridos, isso aqui eu volto a dizer, não é apenas a Igreja Adventista que diz isso, mas a cristandade diz que ninguém foi capaz de cumprir a lei. E lembre-se, quando eu digo cumprir a lei, tenha em mente que eu estou falando cumprir a lei no sentido de obedecer aos mandamentos escritos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia do sábado, guarda as luas novas, circuncidarás o teu filho ao 8º dia, e assim por diante. São 613 mandamentos dados para a nação de Israel. Outra coisa que eu quero lhe dizer, 613 mandamentos foram dados não para um indivíduo, mas para a nação de Israel. Existem mandamentos pertinentes apenas a crianças, outros mandamentos são dados apenas para homens, outros mandamentos são dados apenas para mulheres, outros mandamentos são destinados apenas para sacerdotes, outros mandamentos são destinados apenas para levitas e assim por diante. Ok? Então, 613 mandamentos foram dados para o povo judeu, para a nação de Israel, e não para um único indivíduo. Ok? Então vamos lá. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. Será? Será que a Bíblia diz isso? Bom, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que, pelo fato de ninguém ter sido capaz de cumprir a lei, então Cristo veio cumprir a lei no nosso lugar. Será? Vamos aqui. Lucas capítulo 1. Eu convido vocês para lermos. Lucas capítulo 1 e versículo 6. Olha o que diz aqui. Ó. Vou ler os versículos 5 e 6. Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então nós temos aqui o sacerdote Zacarias e sua mãe, e sua mulher Isabel. 6. E eram ambos justos, perante Deus. Veja que a justiça deles aqui era uma justiça perante Deus. Vivendo irrepreensivelmente, olha só, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Olha o que Lucas diz, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está bem aqui, Adventista sétimo dia, e toda a cristandade, para todos aqueles que ensinam que ninguém foi capaz de cumprir toda a lei. Aqui vai a minha pergunta para os adventistas e para não adventistas, mas que pregam que apenas Cristo foi capaz de cumprir todos os mandamentos. Bom, se isto é verdade, eu quero que você me mostre, você que está me ouvindo aqui agora, quais foram os mandamentos violados por Isabel e por Zacarias, os pais de João Batista. Eu quero que você me mostre, de acordo com a leitura que feita, quais foram os mandamentos violados pelo sacerdote Zacarias e por Isabel, sua mulher. Porque olha o que o texto diz. 1,6 de Lucas. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui está dizendo, é Lucas quem está dizendo, que ambos viviam irrepreensivelmente. Você sabe o que é irrepreensivelmente? É que não tem falha, é que não tem dolo, é que não tem tropeço.
Quem vive irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor, ele é justo. Agora eu lhe pergunto, Jesus Cristo, ele viveu de forma irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor? Você vai dizer sim, e eu concordo, sim. E em relação a Jesus Cristo, ele viveu irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Jesus, ele foi ou não foi justo? Foi. Por quê? Porque ele viveu de forma irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor. Então, em relação a Jesus, ele viveu de forma irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor. Bom, em relação a Jesus, isso significa o quê? Que ele não violou nenhum dos mandamentos da lei. Ora, se isto é verdade em relação a Jesus, que viver de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor significa guardar toda a lei, logo é verdade também para o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, os pais de João Batista. O que diz? E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu poderia trazer outros versículos aqui que mostram outras pessoas que viviam de forma irrepreensível na lei. Eu quero ver aqui se eu encontro mais um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui. Me parece que ele diz em algum momento, deixa eu ver aqui. O que Paulo diz aqui? Ó. Vamos ver aqui. Ó, o que Paulo diz aqui? Ó. Filipenses capítulo 3. Vou ler aqui esse testemunho do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. 3:4. Ainda que também podia confiar na carne. Ele está falando aqui do judaísmo. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, a carne que ele está se referindo ao judaísmo. Ainda mais eu, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ó, presta atenção ao testemunho de Paulo. Segundo a lei, fui fariseu. Ele está abordando aqui o seu passado no farisaísmo, na lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ó, segundo o zelo, ou seja, da lei, pela lei, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. É Paulo quem está dizendo que ele foi irrepreensível segundo a justiça que há na lei. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele guardou todos os mandamentos da Torá. Todos. É Paulo quem está dizendo aqui. Ele guardou todos os mandamentos da Torá. O que ele diz aqui? Ó? Vamos continuar, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Tá certo? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo a minha justiça, ó, que vem da lei. O que Paulo está dizendo? Que segundo a lei, ele era justo. Segundo a lei, segundo a justiça que há na lei, que a lei exige, Paulo era irrepreensível. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Está bem aqui, irmãos. Você que diz que ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, você está ensinando o que a Bíblia Sagrada não diz. A Bíblia mostra. Eu poderia te mostrar outros exemplos, muitos outros. Mas eu vou ficar apenas com esses dois. O sacerdote Zacarias e Isabel, sua mulher, os pais de João Batista, eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Paulo também diz que, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ok, meus irmãos? Todos pecaram porque todos quebraram a lei. Bom, os adventistas do 7º dia, eles dizem que a lei de Deus, a lei, ela foi dada para todas as nações. Será que aquela lei que Moisés recebeu no Sinai, será que os mandamentos escritos por Moisés num livro, será que os 613 mandamentos foram dados para todas as nações? Não é isso que Paulo diz. Isso é o que a igreja adventista diz, mas não é o que Paulo diz. Vamos ver aqui. Convido você para lermos em Romanos.
Romanos capítulo 2, e versículo 12. Leia comigo. Porque todos os que sem lei pecaram, acompanhe comigo. Porque todos os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. Quem são os sem lei aqui? Ora, são os gentios, são as nações. Quando Paulo diz, porque todos os que sem lei pecaram, e tem em mente aqui a lei de Moisés. A lei em questão aqui não é apenas os 10 mandamentos, mas a lei de Moisés. Os 613 mandamentos. Porque todos os que sem lei pecarão, sem lei também perecerão. Esse primeiro grupo aqui, quem são os sem lei? Os gentios, as nações. Agora vamos aqui para o segundo. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quem são esses que pecaram debaixo da lei? Quem é este segundo grupo? São os judeus. E todos os que sob a lei, ou seja, debaixo da lei, pecaram, pela lei serão julgados. Então, Paulo mostra aqui dois grupos. Um grupo que pecou sem a lei, a questão que a lei enfoca é a lei de Moisés, e ele mostra um outro grupo, os que pecaram debaixo da lei, a saber, os judeus. Então, não é verdade o que a igreja adventista do sétimo dia diz que a lei foi dada para todos os povos. Não é verdade. Paulo, ele mostra claramente que há um grupo que peca sem a lei e há um outro grupo que peca debaixo da lei. O primeiro grupo aqui em Romanos 2:12, que peca sem a lei, são os gentios, são as nações. O segundo grupo que peca debaixo da lei são os judeus, a nação de Israel. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Quem é que ouve a lei aqui? Paulo tem em mente aqui por os que ouvem a lei, os judeus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem são os que praticam a lei? Os cristãos. Para Paulo aqui, quem são os praticantes da lei? Os cristãos. Cristãos, ou seja, é a igreja que pratica a lei de Deus. A igreja é formada de judeus e gentios convertidos a Cristo. Porque quando os gentios, olha o que Paulo está dizendo, porque quando os gentios que não têm lei, ora, mas veja que os adventistas dizem que os gentios receberam também a lei. Os adventistas dizem que a lei foi dada não apenas para a nação de Israel, mas também para os gentios. Mas essa ideia dos adventistas do sétimo dia, que provém da Ellen Goldwhite, ela é falaciosa, ela é antibíblica. Os adventistas ensinam que a lei foi dada para todas as nações, não somente para Israel. Mas Paulo, ele desmente isso. Ou melhor, já que Paulo é anterior aos adventistas, na verdade são os adventistas que estão dizendo que Paulo está errado. Porque o que Paulo diz? Porquanto, Romanos 2,14, porque quando os gentios que não têm lei, e a lei em questão aqui é a lei de Moisés, incluindo os 10 mandamentos, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Mais claro do que isso não pode haver. Aqui Paulo está dizendo claramente que os gentios não têm lei. Mas quando naturalmente eles fazem as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. Mas quem são os gentios em questão aqui que praticam a lei? São os cristãos. Ok? São os cristãos. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Tá bom, meus irmãos? Então, Paulo aqui ele mostra dois grupos. Um grupo que não tem a lei, que peca debaixo da lei, são os judeus. Um outro grupo, o primeiro, que peca sem a lei, são os gentios. E há um terceiro grupo que, mesmo não tendo a lei escrita em pedras, mesmo não tendo a lei de Moisés, mas eles praticam a lei. Quem é este grupo que não está debaixo da lei?
mas que guarda a lei, são os cristãos. Então nós temos aqui 3 grupos. Os que pecam sem lei, gentios, os que pecam debaixo da lei, judeus, e os que praticam a lei escrita no seu coração, os gentios, a igreja. Ok? A igreja. Ok, queridos? Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 9. Esse aqui é um outro texto aqui interessante para nós refutarmos esta ideia de que a lei foi dada para todos. 9:20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, os judeus, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Quem é que está debaixo da lei? Judeus. 21. Para os que estão sem lei, quem são os sem lei? Gentios. Como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Mais uma vez aqui, Paulo apresenta 3 grupos. Os que estão debaixo da lei, judeus. Os que não estão debaixo da lei, que não têm lei, gentios, é o mundo. E os que não estão debaixo da lei de Moisés, que estão sem a lei de Moisés, todavia não estão sem lei, mas eles estão debaixo de uma lei, a saber, da lei de Cristo. Então aqui é preciso nós fazermos uma distinção entre a lei do Antigo Testamento, a lei escrita por Moisés, a lei escrita em tábua, para com a lei de Cristo. A lei de Moisés é uma coisa, a lei de Cristo é outra. E na lei de Cristo não existe o mandamento do sábado. Não existe. Esta é uma verdade. Ok, queridos? Eu quero mostrar aqui para vocês Gálatas, mais uma referência aqui à lei de Cristo. Gálatas capítulo 6. 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, queridos, vamos deixar claro uma coisa. Lei de Moisés, aquilo que Moisés escreveu, é uma coisa. Lei de Cristo é outra. Lei de Moisés, escrita num livro. Essa lei também foi escrita em tábuas de pedra. Lei de Cristo, escrita no coração, na mente. Lei de Moisés, lei carnal. Lei de Cristo, lei espiritual. Lei de Moisés, passageira. Lei de Cristo, eterna. Lei de Moisés, terrena. Lei de Cristo, celestial. Temos que fazer esta distinção. Vamos ver o que mais. Bom, então eu mostrei aqui para vocês que Romanos 3,31, quando diz: anulamos, pois, a lei pela fé. O que Paulo diz? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, o que significa estabelecer a lei? Significa confirmar a lei. Mas por lei aqui, meus queridos, nós não devemos entender apenas os 10 mandamentos, mas tudo o que Moisés escreveu. Mas eu quero ainda elucidar isso. Professor, mas não ficou claro. Estabelecer a lei em que sentido? Ora, meu irmão, você lembra que Paulo diz que a justiça de Deus, o que Paulo diz? A justiça de Deus se manifestou agora, no presente momento. O que Paulo diz? Mas agora, Romanos 3,21, mas agora no tempo, quando ele escreveu, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, quando Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, por que Paulo fez essa pergunta? Porque poderia alguém, assim como fez Marcião, dizer que
o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento era bom, e que Jesus Cristo veio abolir a lei do Antigo Testamento. Paulo não ensinou isso. Ao contrário, Cristo ele confirmou a lei. A lei foi estabelecida pela fé. Mas eu vou deixar bem claro para você o que Paulo quer dizer. Por exemplo, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para um sacrifício maior, sabe, para o sacrifício de Cristo. Então, quando Cristo morre no Calvário, ele cumpre todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que apontava para o sacrifício dele. Nisso, a lei é estabelecida. Nisso, a lei é confirmada. Quando Cristo morre no Calvário, o seu sacrifício, ele cobriu todos os sacrifícios da lei, todas as ofertas. Tudo aquilo que a lei tinha de sacrifício e ofertas, ela tinha um aspecto profético. E o aspecto profético foi cumprido no sacrifício de Cristo. É por isso que Paulo pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De forma nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou seja, antes confirmamos a lei. Então a lei ela foi estabelecida no sacrifício de Cristo. A lei foi confirmada no sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de Cristo não tivesse cumprido as exigências da lei, tá certo? Veja bem, se o sacrifício de Cristo, se a vida de Cristo não tivesse preenchido as exigências da lei, então a lei não teria sido confirmada, a lei não teria sido estabelecida. Eu vou mais além. Se nós fôssemos salvos pelo sacrifício de Cristo, mas o sacrifício de Cristo não tivesse cumprido, preenchido os requisitos da lei, ouça o que eu estou lhe dizendo. Se nós somos salvos nós somos salvos por Cristo, nós fomos salvos por Cristo. Se o ato de Cristo em morrer na cruz nos salvou, logo ele preencheu os requisitos da lei. Porque não poderia Cristo nos salvar anulando a lei. Não. O sacrifício de Cristo confirmou a lei. A vida de Cristo, a morte de Cristo confirmou a lei, estabeleceu a lei como verdadeira. Ok? É isso que Paulo tem em mente. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. E o apóstolo Paulo é interessante ao que ele diz aqui. 1 Coríntios, vamos já fechar aqui. 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que Paulo diz aqui. É 2 Coríntios, aliás, capítulo 1. O que Paulo diz? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, ou seja, em Cristo. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Entendeu aí? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, uma das formas de a lei ser estabelecida e ser confirmada pela fé na graça é que Cristo veio e cumpriu e confirmou todas as promessas de Deus escritas na lei. Se tivesse apenas uma promessa de Deus na lei que não fosse confirmada, que não tivesse sua amém em Cristo, a lei não teria sido estabelecida. A lei teria sido violada. A lei teria sido anulada. Ok? Mas a lei ela não poderia ser anulada por Cristo. A lei ela não poderia ser anulada na morte de Cristo. A lei ela teria que ser confirmada, teria que ser ratificada na morte de Cristo. E por lei, entenda, não só apenas os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que Moisés escreveu e que os profetas profetizaram. Ok? Eu espero ter te ajudado na compreensão. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.